Bom dia, alunos. Vamos começar hoje a aula fazendo a correção das atividades que nós fizemos sobre o capítulo de coordenação do corpo humano pelo sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, a parte do sistema nervoso, a gente já fez a explicação, agora vamos realizar, né, a correção das atividades que vocês já fizeram em casa. As atividades estão na página 200 e... Deixa só um pouquinho. Só organizar aqui. Ó. Então, aqui na 200 e... Tá difícil que não tá parando. 262, página 262, 263, tá? Bom, vamos começar pela 262, número 1, tá acompanhando a sua apostila aí. Nessa imagem, tá mostrando, né, uma pessoa numa situação de ato reflexo. Lembrando que o ato reflexo é aquele que, quando ele é acionado, né, o sistema recebe um estímulo, esse estímulo vai só até a medula espinhal e volta com a informação para os músculos para eles reagirem a essa ação. Então, isso chama ato reflexo. Não vai até o cérebro, só pela medula espinhal vai até o encéfalo e depois volta para o músculo, e isso ia demorar demais e ia arriscar o corpo. Então, isso é um ato rápido de reflexo que só faz primeiramente ir na medula e voltar para o corpo. Depois, ele manda a informação que o movimento foi feito, que a dor aconteceu lá para o cérebro, mas é depois que ele realiza o movimento do reflexo. Então, nós estamos vendo aqui em A, a pessoa costurando a coxa de retalho, em B, ela espeta o dedo e já tira, em C, ela sente a dor, né? E aí ele pede para você correlacionar o que está acontecendo em cada fase. Então, na fase A Maria estava costurando e encostou o dedo na ponta da agulha. Determinadas células receptoras que ficam no dedo, na pele da Maria, enviam os impulsos nervosos para o encéfalo, informando que a mão encostou em algo pontiagudo, tá? Depois que isso foi informado, os nervos sensitivos da parte somática transmitiram o impulso até a medula espinhal. Então, daqui, depois que ela espetou o dedo, transmitiu o impulso para a medula. O impulso foi interpretado na própria medula, tá? E enviou o impulso nervoso de volta como resposta aos músculos do braço e da mão, fazendo com que ela tirasse a mão da agulha e soltasse a agulha, por meio de nervos da parte somática do sistema nervoso. A resposta da medula espinhal chegou até os músculos, o que resultou no movimento de afastamento do dedo. Então, essa segunda ação aqui em B é a resposta do ato reflexo. A sensibilidade dada aqui, os neurônios vão passando um para o outro aqui, até chegar na medula volta e dá a resposta, tá? E, posteriormente, em C, a medula espinhal envia uma mensagem para o cérebro, o encéfalo, e só então Maria sente a dor causada pela situação. Então, é um reflexo muito ágil que protege a nossa vida. Então, isso aqui são os 3 passos do ato reflexo. Então, a resposta certa é C, A, B. Então, corrija aí quem não acertou. Vamos para o número 2. Na imagem 2, ele pede para você observar essa figura aqui, ó. Essa imagem é a imagem de um neurônio, né? Ele pergunta o que representa essa imagem. Essa imagem é um neurônio. Neurônio é a principal célula do sistema nervoso que comanda todo o nosso sistema e todo o nosso corpo. Então, esse é o neurônio. Aí ele pede depois para você escrever as estruturas indicadas no neurônio. Aqui em A, essas ramificações aqui do neurônio são chamadas de dendritos. Em B, essa parte aqui que a gente tem o núcleo da célula é chamada de corpo celular. E em C, essa cauda todinha aqui com essas ramificações é chamada de axônio, tá? Essas bainhas aqui, essas camadinhas em cima, né, essas bolinhas em cima, que está em D, é chamado de extrato mielínico.
porque o impulso nervoso, ele chega aqui eletricamente, passa pelo corpo elétrico, quando chega na bainha, ele pula, ele vai pulando aqui, saltando, para ele ser bem mais rápido. Então, a importância da bainha é o impulso ser mais rápido. Então, corrijam aí, né? Dendritos em A, B, corpo celular, C, axônio e D, extrato mielínico ou bainha de mielina. Bom, vamos para a questão 2 ainda, na letra C. Agora, descreva a importância de cada uma das estruturas, tá? Em A, que era o dendrito, a importância dele é receber, deixa eu até aumentar o zoom aqui para ficar melhor para vocês acompanharem aí e ler, né? Corrigir aí no seu caderno, no seu próprio livro, na sua apostila. Os dendritos recebem a maioria dos impulsos nervosos que chegam aos neurônios. Então, essa é a função deles, receber os impulsos nervosos. Por onde o impulso nervoso chega é sempre pelo dendrito. O corpo celular é a região onde vai ficar o núcleo e as organelas da célula, ou seja, que mantém a célula viva. O axônio, ele transmite o impulso nervoso para os outros neurônios, então é a parte final, né? Chega pelo dendrito, passa pelo corpo e sai no axônio. E o extrato mielínico, ele aumenta a velocidade da condução do impulso nervoso, fazendo com que ele seja saltatório. Então, tá aqui as respostas, vocês façam a correção aí. Bom, vamos para a questão 3. Na questão 3, pede para você ler as informações desse cartaz aqui. Esse cartaz está apresentando uma doença chamada meningite, e está dizendo que é uma doença que atinge o sistema nervoso e é causada por determinados micro-organismos e vírus. Ela se caracteriza por inflamação na meninge. Meninges são membranas que envolvem o seu encéfalo, o seu cérebro, tá? A gente tem 3 meninges cobrindo o seu cérebro. Bom, qual é o sintoma? Pessoa sentindo forte dor de cabeça, febre alta, rigidez na nuca, rigidez no pescoço, entre outras coisas. Transmissão, como é que a pessoa transmite esse tipo de doença? Os micro-organismos e vírus causam essa doença, são transmitidos por meio de gotículas de saliva provenientes da pessoa doente. Então, é igualzinho a transmissão do coronavírus, do Covid, né? A pessoa vai conversar, falar com outra, ela está doente, nas partículas que saem da boca, os vírus e bactérias vão parar, né, em ambientes, outras pessoas, e aí as pessoas pegam e acabam se contaminando. Prevenção. Você se previne, né, frequentando ambientes bem ventilados e evitando aglomerações, por meio de vacinação também. Então, a prevenção também é parecida com o que a gente está fazendo com o Covid. Bom, em caso de meningite, tendem a ser mais comuns no inverno, quando as pessoas costumam manter ambientes fechados e sem ventilação. Por que manter ambiente fechado e sem ventilação ajuda a prevenir meningite? A pergunta. A resposta seria que em ambiente bem ventilado, a dispersão de gotícula de saliva ocorre mais facilmente do que em ambiente fechado. Então, as gotículas cheias de vírus, elas vão se espalhar e não vão concentrar para infectar pessoas. E vai dificultar o micro-organismo de encontrar um outro organismo, se for um ambiente bem ventilado. Então, é importantíssimo ambientes bem ventilados, principalmente para o vírus não se concentrar e não contaminar as pessoas. Então, a resposta está aí, né? Façam a correção. Bom, letra B. Na letra B, se não for tratada corretamente a meningite, ela pode deixar sequelas como deficiência mental, perda de capacidade motora e percepção dos estímulos do ambiente. Tá? Essas 3 coisas são consequências dessa doença. A percepção de estímulos do meio ambiente é feita por órgãos como orelha, nariz, língua e pele. Tá? Se a meningite não afeta esses órgãos, por que a percepção dos estímulos do meio ambiente fica prejudicada, então? Porque ela só afeta a meninge lá em volta do cérebro, ela não atua lá nesses órgãos. Por quê? A resposta seria porque ela não afeta o receptor do estímulo, que é a língua, o nariz, tudo bem. Mas o estímulo vai passando de neurônio a neurônio, quando ele vai chegar no cérebro para ele ser interpretado,
a meningite afeta o cérebro, a parte que interpreta esses estímulos. E aí a pessoa não vai conseguir senti-los mais. Então a resposta é: a doença atinge diretamente o sistema nervoso, que recebe e interpreta todos os estímulos do meio ambiente. Portanto, embora a captação do estímulo não seja afetada pela meningite, a interpretação desses estímulos fica prejudicada. Então, ela não afeta quem está recebendo, ela afeta a interpretação lá no final do cérebro. Bom, agora vamos para a próxima questão, questão 4. Na questão 4, fala sobre as divisões do sistema nervoso, que é dividido em parte central e parte periférica. Ele pede para você escrever no seu caderno qual o papel da parte central do sistema nervoso periférico, sistema nervoso, né? A parte central do sistema nervoso é a principal centro de comando do corpo. Ela recebe informações provenientes de diferentes partes do organismo e interpreta elas e envia respostas. Ela está relacionada às emoções, pensamentos, memória e formação. É formada pelo encéfalo, que compõe o cérebro, cerebelo, ponte e bulbo, né? E pela medula espinhal. Então, a parte central, ela é feita pelo seu cérebro e a medula espinhal, tá? A parte periférica, qual é a importância dela? Ela é composta por principalmente conjunto de nervos e gânglios, e é responsável por estabelecer comunicação entre as partes centrais do sistema nervoso e os diversos órgãos e sistemas do corpo. E ela é formada por estruturas que encaminham os impulsos nervosos até a parte mais, né, central do sistema nervoso. Então, a parte periférica é a parte que vai sentir e dar as respostas. Elas são as ligações que vão, né, fazer o comando ser efetivo e a sensibilidade acessar o sistema nervoso central. Então, a gente tem uma parte central e uma parte periférica que vai ligar os órgãos e sentidos para que o corpo funcione de maneira bem organizada, né, e consiga sobreviver desse modo. Bom, na aula de hoje a gente vai adentrar aí na parte de controle do corpo humano, que é a parte endócrina, chamada de controle das glândulas, tá? Aí vocês veem aí no seu livro que tem uma imagem, né? Deixa eu até aumentar ela aqui, uma imagem de uma montanha russa. Nessa imagem de montanha-russa, se a gente reparar nos rostos das pessoas, tem pessoas, né, gritando de pavor, tem pessoas felizes, tem várias expressões. Essas expressões, essa euforia, o medo que as pessoas estão sentindo de caída da montanha-russa, tudo isso aqui é controlado não pelo sistema nervoso central, não pelo cérebro, pela medula, pelos nervos, e principalmente por um sistema chamado sistema glandular ou sistema endócrino, sistema produtor de hormônios. É os hormônios que dão essas emoções, essa euforia, tá? Então, a sensação de medo, de euforia, é controlada por hormônio. O hormônio que gera essa sensação é chamado de adrenalina, tá? Ah, já ouvi falar muito isso, professor, adrenalina, né? Quando a gente faz algum esporte, a gente toma um susto, aí libera muito desse hormônio, é isso mesmo, né? Essa adrenalina, ela é produzida por uma glândula que fica em cima do rim, chamada glândula suprarrenal. Os hormônios são substâncias químicas que glândulas produzem e liberam no seu sangue para que você tenha algumas reações ou emoções também. As glândulas são estruturas especializadas na produção de secreção de substâncias. No caso, existem glândulas endócrinas, que são glândulas que produzem hormônios e liberam ele na corrente sanguínea, e a gente também tem glândulas do tipo exócrina, que são glândulas que têm pequenos tubinhos nelas que liberam a substância no exterior do corpo, ou para dentro de cavidade dele, do sistema digestivo. Olha o exemplo aqui da glândula lacrimal. Bem aí, ó, atrás da pele do seu olho, dentro do seu olho, tem uma glândula
que vai produzir a lágrima, e nesses tubinhos aqui ela vai despejar a lágrima no seu olho, para que você, quando piscar, lubrifique o olho e proteja seu olho. Então, isso aqui é um tipo de glândula exócrina, que joga para fora do corpo. A que joga no sangue é glândula endócrina. E a gente tem também, né, como aqui tá os exemplos, ó, glândulas lacrimais são glândulas exócrinas, tá? Glândulas sebáceas que liberam o óleo da pele, glândula sudorípara que libera o suor também é glândula exócrina, e a saliva, tudo sai para fora do seu corpo. Nós temos também umas glândulas chamadas de mistas. Mistas é porque elas fazem as duas funções. Ela joga para dentro do corpo, né, para o sangue, e também joga outra substância para o sistema digestório. A glândula mista que a gente tem de exemplo é o pâncreas, tá? O pâncreas, quando ele produz o hormônio chamado de insulina e libera na corrente sanguínea, ele é considerado uma glândula do tipo exócrina, tá? Endócrina, quer dizer. Quando ele libera, né, o, o suco pancreático para digestão lá no intestino, aí ele está na sua fase exócrina. Então, ele é as duas glândulas ao mesmo tempo, ele é misto, faz as duas etapas. Bom, a glândula mestre do seu corpo, a que comanda todas as outras glândulas, a chefe, é chamada de hipófise, tá? Olha onde ela fica. Ela fica dentro do seu sistema envolvida, né, embaixo ali, ó, perto da ponte do bulbo, aqui é o cérebro, então ela fica aqui, ó, entre a ponte, isso aqui é a ponte, aqui é o cerebelo, então ela fica bem na frente da ponte. Essa bolinha aqui, ó, essa glândula, é a hipófise, ela é chamada de glândula mestre, porque ela comanda todas as outras e produz hormônios que vão direcionar as outras glândulas que existem no seu corpo. Quais são os principais hormônios da hipófise e quais são as principais ações? Bom, principais hormônios da hipófise. A gente tem o hormônio do crescimento, chamado de GH, tá? Esse hormônio, o que ele faz? Estimula a divisão das células que compõem o corpo humano e também o crescimento de ossos e músculos. Então, esse hormônio aqui faz você crescer. Quando você é um bebê, você tem um tamanhozinho pequeno ali de 50 centímetros, 60, e depois, quando você vai crescendo, chegar um adulto, pode chegar até quase 2 metros e pouco. Tudo isso é estimulado por esse hormônio aqui, o hormônio do crescimento. Ele faz as células se dividirem e seu corpo crescer, principalmente ossos e músculos, tá? A gente tem também o hormônio estimulante da glândula tireoide, o TSH. Esse cara estimula a produção de secreção de hormônios por essa glândula chamada de tireoide. Depois a gente vai falar dela, tá? Esses hormônios da tireoide, eles atuam regulando o metabolismo. A gente também tem um hormônio chamado folículo estimulante, o FSH. Esse hormônio em mulheres, né, ele atua sobre os ovários da mulher, onde há produção de gametas e outros hormônios. Já nos homens, esse hormônio estimula os espermatozoides a serem produzidos lá no testículo do homem. Então, é um hormônio relacionado com a questão sexual masculina e feminina de reprodução. O hormônio luteirizante, ele nas mulheres, ele estimula o ovário a liberar o ovócito, ou seja, a ovular. A mulher ovula através desse hormônio aqui, tá? E também produzir outros hormônios. No homem, ele estimula o desenvolvimento do testículo e a produção de hormônios secretados pelo testículo, tá? Tem a prolactina, que vai comandar na mulher, né, a produção de leite nas mamas, nas glândulas mamárias. Então, esse hormônio aqui comanda a mama para produzir leite quando a mulher está grávida, né, ou está com o bebê amamentando. Ocitocina estimula a liberação de leite produzido por glândulas mamárias também. Então, esse aqui manda produzir o leite e esse hormônio aqui manda liberar o leite, tá? E também faz a mulher contrair o útero quando é necessário nascer o bebê, faz ela sentir as contrações, é esse hormônio aqui. E também a hipófise produz o hormônio antidiurético, o ADH, que age sobre os rins, nos quais ele estimula a absorção de água,
como consequência dessa reabsorção menor de volume de urina que é formado. Então, é um hormônio para você não perder água e não desidratar, para sua urina ficar mais concentrada. Então, a hipófise produz todos esses hormônios para comandar outras glândulas. Tá vendo? Esse aqui vai comandar suas células de crescimento, seus órgãos de crescimento. Esse daqui vai comandar a tireoide, que atua no seu metabolismo. Esse daqui vai controlar os ovários, os testículos. Esse daqui também vai estimular isso. Esse aqui vai controlar a produção de leite, a liberação de leite e a liberação de água do seu organismo. Então, esses são os principais hormônios. E aí a gente finaliza aqui essa aula e na próxima aula a gente continua, né, da página 266 para finalizar esse capítulo sobre coordenações do corpo, ok? Então, até o próximo encontro.